Saudações, que felicidade. Mais um diálogo aqui nesse culto para dialogar com você. Questões importantes da sociedade, em especial tecnologia e direito, claro. Conversar comigo hoje, um bate-papo, uma conversa profunda, um diálogo interessante com meu amigo, meu irmão, Átila Richelli. Faça as apresentações, meu irmão. Vamos lá, saudações a todos, aqueles que vão ter esse privilégio de estar assistindo temas de extrema relevância no contexto geral, em especial na área do direito e da tecnologia. Sim. Também, perfeito. E já vou aproveitar o ensejo para fazer aquela chamada, meu irmão. A chamada. Bom? Então, você que está assistindo esse programa, você pode estar fazendo a inscrição, você pode estar também curtindo e, o principal, compartilhar. Porque quando você compartilha esse programa Saudações, tanto no Instagram quanto no YouTube, você consegue direcionar pessoas que estão precisando de informações. E são, muitas das vezes, informações de extrema relevância do direito ou da tecnologia que a pessoa precisa. E quando ela se depara com essa profundidade de informações, conhecimento. E conhecimento vale muita coisa. É poder, né? Então, é isso. Vamos lá. E Átila Richelli, hoje nós podemos pensar um pouco algumas questões jurídicas. Nós, nos últimos programas, a gente dialogou um pouco sobre a questão do tribunal arbitral, sim, da arbitragem. A gente falou sobre tecnologia, falamos sobre blockchain, falamos sobre muitas coisas que estão vindo por aí para exatamente revolucionar, mudar. Mas a gente precisa tocar num tema. Eu acho que a função dos advogados hoje, dos operadores do direito, e também da tecnologia, é fazer com que haja uma melhora no desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. Sim. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o Poder Judiciário, assim como uma estrutura que faz parte desse mecanismo de resolução de conflitos, né? Sim. Porque aí a sociedade em si, ela acaba produzindo muitos conflitos. E aí aí a gente falou dos números no último programa, nós falamos aí de 5 milhões de bacharéis em direitos. Sim. Isso, de uma certa forma, quando tu leva conhecimento jurídico para as pessoas, eu acho que no Brasil aconteceu naturalmente, tu aumenta as demandas. Perfeito. Naturalmente tu aumenta a demanda, as demandas, né? Porque aí tu tem pessoas, de repente, assim, primeiro procurando coisas a fazer do direito, e não deixa de ser verdade. Por outro lado, coisas positivas, as pessoas conhecendo mais os seus direitos, porque tu tem um número maior de pessoas, tu tem um número maior de conhecimento de pessoas, então, de uma certa forma, a gente não tem como, Átila, eu entendo, nesse estado moderno, a gente não tem como fazer como antes fazíamos, que era evoluir, aumentar o Estado. Então, assim, há uma demanda. Sim. Essa demanda é muito grande, porque há um número muito grande de bacharéis em direitos, mas não só em bacharéis em direitos, um número de demandas, né, controversas. Perfeito. Mais ou menos isso, nesse sentido, né? Um número muito grande de demandas controversas, o país está crescendo, só que não dá mais, nessas alturas do campeonato, com a tecnologia aí adiante, avizinhando o nosso país, a gente aumentar o Estado, ou seja, aumentar o número, quer dizer, não é aumentando o número de juízes, de funcionários públicos, sim, de defensores públicos, de promotores, que a gente vai resolver esse problema. Perfeito. Não tem como. Quer dizer, o caminho que se observa diante da tecnologia é o quê? É encontrar exatamente o que se fez lá naquele momento, meios alternativos para resolver os conflitos. Perfeito. Então, assim, a gente precisa pensar, eu quero te ouvir sobre isso, mas eu quero te ouvir sobre um tema também, Átila, antes da gente entrar na profundidade do que é a questão de arbitragem, de resolução de conflito, de ajudar o Poder Judiciário e o Estado de Direito, sim, nessas demandas. Eu nem diria de menor complexidade, mas aquelas que não precisam ir ao Poder Judiciário a serem discutidas. Sim. Porque são de maior complexidade. Vou te explicar por quê. Eu não estou falando no sentido jurídico do termo. Sim. Eu estou falando aqui no sentido da hipnoterapia
fisioterapia, que tenha... Não, eu tô falando sério, não tô brincando. Essa coisa que tu és um cara muito preparado para isso, que é essa coisa dos problemas que envolvem o relacionamento entre as pessoas. Porque aí eu nem tô... Porque muitas das vezes os problemas jurídicos se desembocam por problemas de relacionamento. E eu não tô falando relacionamento entre homens e mulheres, não é nada disso, eu tô falando entre pessoas. Entre pessoas. Nós, esse ano mesmo, ano passado, nós tivemos algumas demandas, fomos em algumas demandas judiciais, onde era só uma briga de uma pessoa com a outra, coisa de blog, o que fala uma coisa, o outro quer dizer, coisas assim. Teoricamente, não precisaria movimentar a máquina do Estado, nem juizado especial, para chegar a resolver este problema, essa demanda. Eu quero te ouvir sobre isso na parte anterior, porque tu faz isso, de uma certa forma, na Ordem dos Advogados do Brasil, quando tu recepciona algumas demandas. Tu recepciona algumas demandas, tu faz isso na tua advocacia, tu faz isso, de uma certa forma, no teu exercício contínuo de vida, seja na maçonaria, seja no teu convívio social, onde tu és um cara sempre entendido como aquele cara que tem uma percepção, tem uma tranquilidade emocional, que as pessoas vão te procurar e vão te perguntar, meu irmão, o que é que você acha disso? A gente tem um projeto bonito para implantar a questão da resolução de conflito, do tribunal arbitral na maçonaria, de uma certa forma, para que a gente entenda isso, mas eu quero que tu fale sobre isso num sentido amplo, quer dizer, antes dessas demandas chegarem lá, fica à vontade, meu irmão, e fala sobre a questão que tem a ver, esse conhecimento eu acho que tu adquiriu principalmente com teus estudos de hipnoterapia e etc, fica à vontade. Perfeito. Meu irmão, aí é tema, tá em casa. É tema para passar aqui o dia todo. Tá em casa. Então, assim, esse contexto, digamos assim, para evitar esse tipo de demanda, o que ocorre? Meu irmão já falou, é justamente o conhecimento. O que é que a própria palavra de Deus diz? A Bíblia diz o quê? Que o povo perece por falta de conhecimento. Dito isto, o que acontece? Se o povo, se o cidadão, ele tiver mecanismo ou tiver pelo menos um meio de adquirir conhecimento para evitar esse tipo de demanda, já se vai diminuir consideravelmente essas questões básicas. Porque, às vezes, um contexto de a pessoa me olhou e eu achar que ela de alguma forma está me atingindo, eu já tenho que judicializar, eu já tenho que procurar algo para poder rebater. Punir a pessoa, é sempre isso, né? Essa ideia de punir. Então, eu acho que o pensamento, e inclusive nesse contexto da mediação e arbitragem, principalmente da mediação, é levar o conhecimento a comunidades, igrejas, a própria maçonaria, para fazer uma tratativa, um diálogo para evitar esses conflitos, gerar uma reflexão naquela pessoa, demonstrando que aquele caminho que ela quer percorrer não é o caminho adequado. Você tem que evitar. E aí é onde se entra ali, digamos, o Átila, tanto no contexto da mediação quanto nesse contexto de terapia, né, na vertente da hipnose, é você identificar, você poder ajudar, direcionar a pessoa. Não quer dizer que você vai, de alguma maneira, ali se meter, mas você vai dar a diretriz para que a pessoa possa trilhar o caminho e evitar essas demandas. Então, se você gerar o conhecimento, você gerar aquela possibilidade de evitar qualquer tipo de conflito, esse contexto aqui do judiciário e assim, diminuir de uma maneira que você ia ficar até abismado. Dito isso, trazendo já o que o meu irmão também falou, juizados especiais lá atrás chamados de pequenas causas, surgiram com que intuito? De dar celeridade e não judicializar, digamos teoricamente, assim. A ideia era essa, né? Acabou virando uma grande justiça imensa, muito maior ainda. Pior do que a justiça comum, entende? Muito grande. Então, aí o judiciário, com o decorrer do tempo, se viu obrigado a buscar um meio alternativo. E esse meio alternativo já existia em 96.
Tu quer ver uma coisa interessante que eu quero te falar sobre isso? Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ter sido assessor de um determinado desembargador, mandar até um abraço ao desembargador Jaime Ferreira Araújo, grande desembargador Jaime. Aprendi muito com o desembargador Jaime, principalmente português. O desembargador Jaime é uma pessoa absolutamente preparada, assim, uma pessoa que tinha um exímio português, assim, uma pessoa... Eu aprendi demais, principalmente português com o desembargador Jaime, e era uma felicidade compartilhar conhecimentos de português com ele. Mas, de uma certa forma, eu me lembro que naquela oportunidade ainda era aquele movimento de levante de conciliação. Isso. Entendeu? Perfeito. Ainda era aquele momento e tal. O Tribunal de Justiça inventou um negócio que eu acho absolutamente tapafúrdio, que é o seguinte: eles obrigavam a pessoa em segundo grau a fazer conciliação, Átila. Isso. É um negócio muito louco. Então, assim... De uma certa forma, tu tem o juizado especial, que era para ser uma prévia à judicialização, que virou um troço de judicialização imenso. E aí tu não resolve o problema em primeiro grau. Sim. E aí tu começa a elevar. Eu me lembro como se fosse hoje, que a gente tinha que separar aqueles monte de processo físico, eram assim, uma quantidade absurda de processos em papel, e separar tudo aquilo, tudo que era de companhia energética, companhia de água, telefonia, tudo. Aquilo ali separava tudo e mandava para um centro de conciliação obrigatório que tinha. Sim. Só que o problema era o seguinte, nós estamos falando de mais ou menos 4 réus. Sim. A gente tinha companhia de água, companhia de energia e algumas telefonias. Isso. 5 réus, por aí, mais ou menos. Só que ninguém combinou com os réus para eles fazerem esse tipo de acordo. Eles não queriam fazer acordo. Sim. Eles não queriam. Então, assim, eu me lembro que teve uma determinada oportunidade, a gente, tipo assim... Átila, sem brincadeira, eu acho que foi mais da metade do gabinete. Sim. Era só esses processos. Mais da metade. Tiramos todos os processos, selecionamos, enviamos para esse centro de conciliação. Isso, o tribunal inteiro fez isso. Não se resolveu problema nenhum, amigo. Nada. Não, Nada. porque tu obriga o cara a ir pra lá. E o cara do segundo grau que já tinha uma condenação, ou tinha uma condenação a favor dele. Pra quê? Quer dizer, ele já tinha uma condenação que já era pequena, porque o Tribunal de Justiça não pagava mais do que 10 mil reais de condenação, salvo raríssimas exceções. Perfeito. Era muito pouco. E ainda queria que os caras não obrigassem, que o judiciário não obrigasse essas empresas a pagar aquele pouco que já tinha na discussão. Quer dizer, era um negócio tão assim, sem cabimento. E assim, eu acho assim, no momento inoportuno. Isso. Lá em segundo grau, tu fazer esse tipo de discussão, o processo já existe. Já tá lá só para atrasar mais. Então tu cria, dentro da conciliação, que era para ser um facilitador, um instrumento para dificultar mais ainda. Quer dizer, eu quero que tu... E assim, o problema é que... Aí eu volto a um ponto, e aí pela minha formação de direito constitucional. Sim. Qual é o problema? O problema é que teria um conceito. Nós aqui no direito brasileiro, e aí é uma discussão teórica que se perdeu. Sim. Não sei em que momento do direito. Eu tenho me afastado do direito exatamente por causa disso. Mas se perdeu, em algum momento, as teorias consolidadas do direito constitucional e da teoria do Estado. O direito brasileiro já é muito ruim no que se trata do direito constitucional, porque adotou-se 2 tipos de sistema de controle de constitucionalidade, que é o controle difuso e o concentrado, onde se trouxe ferramentas em que, fundidas, criou uma insegurança jurídica. O ideal seria adotar ou um sistema difuso de constitucionalidade, entendeu? Ou o sistema americano, ou um sistema concentrado de constitucionalidade, ou o sistema alemão, o austríaco. Sim. Porque aí sim tu teria uma segurança jurídica maior. E aí, na junção desses 2 sistemas, criou-se um controle de constitucionalidade à brasileira muito ruim, efetivamente muito ruim. Sim. E aí, com decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal, acabou que há insegurança, não só do Supremo Tribunal Federal, mas da Justiça como um todo. Não se segue precedente no Brasil, nunca se seguiu. É impressionante, a gente que é do direito, a gente sabe disso. Tu vai trabalhar uma tese jurídica, seja quem for, advogado, seja promotor, seja juiz, defensor público, qualquer um. E aí, os outros agentes, Tribunal de Conta, assessores, etc., qualquer pessoa... Sim. Bacharel em Direito ou que precisa construir uma tese sobre o fundamento jurídico tem jurisprudência e entendimento para todos os lados. Nada possui uma normativa séria.
Nada possui. Porque uma coisa que a gente precisa entender, que no Estado Democrático de Direito, e essa turma adora falar de Estado Democrático de Direito, entendendo muito pouco sobre a matéria, Exatamente. o poder prevalente, sempre, sem exceção, é o poder legislativo. É o poder legislativo, amigo. Esse é o poder prevalente. Sempre é. O alicerce do Estado de Direito é o império da lei. É exatamente a legalidade. E aí nós estamos falando do direito criminal há mais de 200 anos, nós estamos falando do direito constitucional também. Então a legalidade é o princípio fundamental do direito. Então a gente tem um problema muito sério em que aí voltamos, então, era só um parênteses para a gente entender essa distopia constitucional, jurídica que acontece no Brasil, mas apartado dessa discussão, a gente precisa entender que tem um outro problema, que é um problema cultural. O problema de que a gente não é motivado a conciliar, porque assim, a gente viu um procurador da República um dia desse, procurador do Estado, procurador-geral do Estado falando, até um termo, não vou usar esse termo para não criar polêmica aqui, sobre o que pensa o juiz. Ou seja, o que é que ele estava querendo dizer? Que numa decisão do judiciário, a gente pode ter qualquer entendimento sobre qualquer tema. Isso não é só sobre o judiciário, é porque o direito está assim no Brasil. O advogado, quando vai construir uma tese, ele tem milhões de fundamentos, tanto a favor quanto contrário. Isso não pode, cara. Isso não tem fundamento, não tem lógica. E precisaria haver uma linha de atuação. E, claro, ela poderia ser um pouco flexível, mas não ao nível de que o certo e o errado está errado e certo ao mesmo tempo. Isso. Então eu quero te ouvir sobre isso, quando tu, na verdade, como é que tu consegue fazer, e aí é um mecanismo estranhíssimo, Átila, como é que tu consegue fazer com que a conciliação e a mediação seja um instrumento utilizado pela população, pela sociedade, sem que ela vá ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário pode tudo. Ou seja, tu sempre acha que se tu perdeu aqui, tu vai ganhar no Judiciário e vice-versa. Então, assim, não tem uma lógica. Não é aquilo assim, cara, não vai pra Justiça, faz logo esse acordo, porque o entendimento que existe é esse. A lei, tu tá contra a lei. Quer dizer, não tem mais negócio de contra a lei. Então, pra tudo há entendimento contrário. Então, eu acho que, assim, a conciliação, o juizado especial não funciona no Brasil porque não se respeita precedente. É tudo muito confuso. E aí, como mudar essa realidade? O que eu entendo é, e claro, o Poder Judiciário deve ainda discutir algumas demandas, mas é a gente, de uma certa forma, voltar às discussões lá que eram muito mais afetas ao direito marítimo, até já falei isso aqui no programa Saudações, que é o quê? Fazer essas tratativas aquém do Poder Judiciário. Isso. Fora. E aí é o que a gente já propõe, que é a questão de tribunais arbitrais, principalmente o empresariado que quer o melhor direito, que quer a melhor resolução, que são pessoas assim, principalmente eu nem digo relação de consumo. Sim. Eu digo relações entre empresários. Perfeito. Essas relações, necessariamente, por sabedoria dos empresários, elas devem se afastar do Poder Judiciário. Irem para uma outra discussão. Sim. Para um outro parâmetro. Claro que dificilmente você vai conseguir afastar questões de consumo, questões criminais, etc. Essas não são muito possíveis. Mas as outras questões, eu até acho que no futuro, se tivesse um respeito a precedente, a gente conseguiria afastar questões de consumo. Isso. Questões trabalhistas, questões de consumo, que deveriam seguir uma lógica. Com certeza. Mas eu quero te ouvir sobre isso, sobre o meu entendimento, o meu ponto de vista é sobre isso. Eu vejo uma grande dificuldade da mediação e a conciliação se moldar. Quer dizer, eu acho que o Poder Judiciário, ele atrapalha eu não digo o Poder Judiciário, até me perdoe essa colocação, eu digo assim, o não respeito ao precedente, a uma norma clara, faz com que não haja a escolha por uma conciliação, a escolha por uma mediação, e aí tu precisa percorrer todo este caminho confuso, e lá no meio do processo, em segundo grau, tu quer fazer uma conciliação. Eu acho um negócio altamente estranho. Estranhíssimo. Eu já vi o Supremo Tribunal Federal, para não dizer que eu estou falando apenas do Tribunal de Justiça, eu já vi o Supremo Tribunal Federal em ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, chamando os estados para fazer conciliação. Coisa de doido. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu quero te ouvir, irmão. Pois é. É justamente, meu irmão, a falta do conhecimento. É o que gera tudo isso.
quanto mais você gera conhecimento e dá credibilidade a esse meio alternativo de resolução de conflitos, vai sustentar essa procura pela sociedade, quanto mais pelos empresários. Eu acho que é começar pelos empresários. Entendeu? O empresário ele moldar, digamos, os contratos, incluindo a cláusula compromissória, Claro. né, que é a cláusula arbitral, Isso. colocando que qualquer situação que possa vir ou surgir daquele contrato seja dirimido pelo tribunal arbitral, pela corte arbitral, pela câmara arbitral, tal. Pronto. Se colocar isso e levar o entendimento que para eles é sigiloso, principal, é célere e menos oneroso. Muito menos oneroso. Entende? Então, eu acho que essa falta de informação que o próprio Poder Judiciário poderia bater nessa tecla... Eu vou além. Eu acho que ele é mais estável. A resolução, a material é previsível. Sim. Tu sabe que tu tem uma previsibilidade de resolução. Há mais ou menos um certo e um errado. Sim. Diferente da justiça. A justiça não há isso. E outra, não há mais. Você vai ver aquela demanda e vai entender as partes. E vai justamente levar aquele debate, aquela situação da melhor maneira possível, que ambos saiam satisfeitos. Que eles não vão dizer, não, vão ficar zangados e querer levar para o judiciário. Eles vão entender que foi tratado da melhor maneira possível, com a clareza e demonstrando que esse meio é o melhor para tratar daquela demanda. Simples assim. Mas o que falta é justamente gerar conhecimento, que aí pode iniciar isso na própria sociedade, nas comunidades, nas igrejas, nas escolas. Você gerar esse conhecimento... Esse movimento, é verdade, eu não havia pensado, é um movimento que deve, de uma certa forma, ser trabalhado desde a base, né? É difícil, porque de conscientização as pessoas... Você imagina um jovem crescendo, vai estudando, eu quero ser advogado e tal. Você já vai gerar na mente daquele jovem para não judicializar tudo. Eu acho que essas discussões, como estamos fazendo hoje, elas são importantes. Com certeza. Por isso. Com certeza. Porque tu consegue comunicar esse tipo de questão. Entendeu? Até o próprio advogado, se ele tivesse ciência que levar para arbitragem ou para mediação, ele ainda assim pode trabalhar como advogado da parte e receber seus honorários. Se isso for a questão, que muitas das vezes, obviamente, tem um caráter alimentar, mas não vai deixar de receber. E melhor, vai ser rápido para ele. E aí se finda aquela situação que demoraria, meu irmão, Ted, anos, se duvidar. Tu sabia, Átila, que eu acho que uma das formas, assim, ir pelas escolas, eu acho muito um trabalho importante, necessário, mas muito difícil. Sim. Assim, porque não é uma política pública. Dificilmente vai ser pautado publicamente isso. Sim. Então, para ir para as escolas, tu teria que ter uma espécie de vontade política. Perfeito. E eu acho pouco provável. Pode acontecer? Pode acontecer, posso estar errado. Sim. Mas eu acho pouco provável no Brasil em que vivemos esse tipo de pauta. Mas, por outro lado, eu tenho uma possível... eu não diria solução, mas um caminho a se percorrer. Por exemplo, nós já estamos propondo um deles, maçonaria. Perfeito. Eu penso também nas instituições religiosas. Sim. Entendeu? Que nas igrejas, pessoas, nas instituições religiosas, nas associações. Sim. E aí, a depender, aí nós estamos falando de um número variado de tipos de associações. Sim. Vamos lá, associações empresariais, por exemplo. Sim. Entendeu? Perfeito. Um incentivo à Federação da Indústria, à Associação do Comércio. Sim. Então, assim, entre os empresários, eu acho que, assim, é possível que... entrar para a escola é política pública, mas se tu conseguir chegar nesse nicho, Sim. que são os empresários a partir das associações, das federações, as instituições religiosas, aí eu falo de todas as instituições, Sim. porque elas têm um interesse comum.
Perfeito. Igreja católica, igrejas evangélicas, outros tipos de organizações religiosas e tal, tanto faz. Porque ali tu tem um ambiente de pessoas que ali estão confraternizando, que tem um laço de amizade, de carinho, Sim. de contato, que um pode ouvir o outro, Perfeito. efetivamente. Então, assim, eu acho importante, eu vou além. Claro que parece meio contraproducente, parece um pouco contraditório, mas Sim. na Ordem dos Advogados do Brasil, por que não? Essa coisa, eu digo enquanto instrumento de incentivo, de Sim. tipo a própria Ordem incentivar para que as demandas internas Perfeito. dos advogados. A gente tem, por exemplo, vou trazer uma informação, isso é uma informação que alguém que faz uma pesquisa na internet, talvez com um pouco mais de atenção, vai acabar descobrindo. Na maçonaria, principalmente no Grande Oriente do Brasil, a normativa no sentido de que isso é uma coisa geral, mundial, claro, aqui e acolá, há ou não uma legislação, mas há uma espécie de conceito silencioso de que todas as vezes que houverem demandas entre maçons, o que se orienta é que haja ou que se tente fazer uma resolução prévia, Perfeito. através da própria maçonaria ou de irmãos. Sim. Entendeu? Então, isso é importante. Então, eu vou mais ou menos seguindo essa linha. Perfeito. Fazer com que isso aconteça na igreja, fazer com que isso... E aí eu nem digo, eu vou além, eu querendo expandir mais isso. Por exemplo, tu tá numa igreja e aí o teu pastor, ele já tem esse conceito de que acha que deve haver um diálogo, e o outro lá da igreja católica que seja, ele também já tem uma normativa de que, por que não? Vamos sentar para conversar antes e tal, para criar um ambiente de resolução de conflito. Porque, sinceramente, boa parte dos conflitos que vão ao Poder Judiciário, a gente viu, a gente presenciou, a gente já litigou em processos assim, são desnecessários, são bobos, são assim, sem motivo, são birras desnecessárias que não deveriam movimentar a máquina pública. De forma alguma. Fala aí, eu quero te ouvir sobre isso. Entendeu? Nós já estamos quase finalizando, mas ainda tem um tempinho aí. Perfeito. Ó, inclusive eu tenho assim, de causa, eu fiz parte de uma determinada congregação e lá eu tratava, né, porque desde 2009 eu vim, né, nessa modalidade de mediação e arbitragem. Pronto. Então eu tratava dessas questões entre irmãos da igreja. Sim, eu tratava, na igreja também. Eu fazia esse papel, eu chamava os irmãos que tinham algo a debater, levavam o entendimento e saíam de lá já definido o que iriam finalizar. Ou seja, conciliavam, saíam satisfeitos, de certa forma, aquela questão emocional se dissipava. Se dissipava, que era o pior, que é o cara ir até o final. Entendeu? Por cada birra, né? Se dissipava, pediu perdão, minha irmã, me perdoe, foi um momento e tal. Mas gerando isso a qualquer outra vertente, seja de empresários ou a sociedade, você vai gerar esse contexto emocional também. Porque existe uma carga emocional nesses debates, meu irmão. Muito grande. Então, não é por si só a demanda específica, é a carga emocional que está inserida ali. Então, você podendo diminuir, baixar essa carga emocional forte, gerar um entendimento e demonstrar o caminho real que vai solucionar tudo aquilo, inclusive a carga emocional, aí que é a importância da mediação arbitrária, principalmente da mediação, porque você vai dialogar, você vai sentir, você vai saber que de fato, e você vai observar. Você vai ouvir uma parte, depois você vai ouvir a outra parte, e você vai ver realmente como é que está aquela carga emocional. E nas igrejas, seja evangélico ou católico, eu falo da evangélica porque eu fiz parte, era muito grande, uma mágoa, e não era nem por si só, como eu falei, a demanda, mas era a carga emocional. Era a mágoa, não é isso que nós estamos falando, às vezes a questão era mágoa. Então você pega, retira esse peso, aí diminui. Tu vê que o problema é tão menor, né? Aí o problemazinho era uma xícara assim de cafezinho. Um problema tão menor quando tu tira essa carga emocional, é verdade. É isso aí. Então, me lembrando de quando eu comecei o programa Saudações, eu sempre, quando concluí o programa, eu dizia assim, pela honra e a satisfação do grande arquiteto do universo, declarando justo essa discussão e esse diálogo. Até o próximo Saudações. Tchau.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.